Saudações em Cristo, meus queridos irmãos. Sejamos bem-vindos a esta última aula de antropologia. E desta feita queremos agradecer a Deus pela vida que Deus nos tem dado e queremos louvar a Deus pela sua vida e sua companhia neste tempo em que estivemos aqui partilhando esta matéria bastante importante. Bem, chamo-me Telmito João Francisco e estou a falar de Moçambique. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças e te louvamos por este tempo. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Clamamos por teu sangue. Pedimos a tua vitória sobre esta aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos para a nossa última aula de antropologia, ou seja, doutrina do homem. E mantivemos o mesmo texto que diz que o homem para que dê importância, atenção. Jó, capítulo 7, versículo 17. Os textos como verdade prática também deixamos o mesmo, que diz, Voltaire diz que a espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. Mas Scofield diz que sendo homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si mesmo. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo que vive. Bem, esta última aula nós vamos falar sobre a depressão do homem. Vamos olhar para o homem social, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E começando mesmo para esta questão da depressão do homem, um dos males que mais atinge as pessoas em todo o mundo é a depressão. Há vários tipos de depressão. De igual modo, são várias as suas causas. Contudo, a causa primeira foi certamente a entrada do pecado no mundo, origem de todas as fraquezas e males emocionais, nervosos, psicológicos e físicos. O pecado. Agora, o que é isso, depressão? Depressão, no seu conceito, no dicionário áureo diz que depressão é o ato de deprimir-se, abatimento moral ou físico, letargia. No dicionário Webster, lemos que depressão é a sensação de sentir-se deprimido, desalento, sedução da vitalidade funcional, estado anormal de inércia e emoção desagradável. Bem, quais são os sintomas da depressão? De acordo com Collis, o autor do livro Aconselhamento Cristão, estes são alguns dos sintomas de depressão. Tristeza, apatia, que é diferente, é o sinônimo de simpatia, a perda de energia e fadiga, normalmente acompanhada de insônia, pessimismo, medo, sentimento de culpa, vergonha, senso de desamparo, perda de interesse no trabalho, no sexo e nas atividades usuais, perda de apetite. Agora, para Paulo Hoff, no seu livro Pastor como Conselheiro, a depressão manifesta-se também através de doenças físicas variadas, como tonturas, palpitações cardíacas, dificuldades respiratórias, pressão no peito, acidez estomacal, etc. Existem ainda outros sintomas que podem indicar estado de depressão. Exemplos na Bíblia sobre depressão. Moisés, em Números 11, 15, vemos o grande líder de Israel demonstrando imensa tristeza diante das murmurações de Israel, a ponto de dizer a Deus, por que fizeste mal ao teu servo? Eu sozinho não posso levar a todo o povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal.
Bem, este é um momento natural do homem que qualquer um passa. Às vezes a sobrecarga traz isso. Elias, também lemos ali que aconteceu que Elias, após ter matado os profetas de Baal, Azera, ameaçado pela diabólica Jezabel, pediu em seu ânimo a morte. Temos também Davi, no Salmos 42, vemos o salmista muito triste ante a incredulidade sempre crescente de seus contemporâneos. A certa altura ele pergunta: por que estás abatido, minha alma, e por que te perturbas em mim? Quais são as causas da depressão? Temos muitas, e nem todas as causas da depressão são bem definidas. Há causas físicas, ambientais, psicológicas, emocionais e muitas outras. Entretanto, algumas delas já são bastante conhecidas conforme vemos. Temos o ressentimento. O ressentimento é a emoção mais destrutiva nos relacionamentos humanos e para o bem-estar pessoal. Não é isso o que Deus quer de nós. Se tivermos alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra nós, precisamos o quanto antes perdoar ou pedir perdão, que é um antídoto infalível contra a gangrena emocional do ressentimento. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Mágoa é a irmã gêmea do ressentimento. Guardar mágoa não traz vantagem nenhuma. São males e doenças até a morte. E é a mágoa que é produzida ou produz a raiz da amargura, conforme atestam alguns versículos da Bíblia. Temos a ira, que é a mãe das duas causas anteriores. Já que a mágoa é a irmã do ressentimento, a ira é a mãe da mágoa e do ressentimento. É o sinônimo de cólera, raiva, indignação. E às vezes esta ira não só cria conflitos ministeriais, conflitos conjugais, familiares, mas também pode criar misérias e acidentes ou até assassinatos. Quanta gente a gente conhece porque ficou nervosa, pegou o carro, andou acelerado, ou pegou faca, enfiou alguém, e por aí fora, pegou pistola, deu-se um tiro por causa da ira. A ira humana, em geral, é prejudicial à vida espiritual e à saúde da mente e do corpo. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E o texto em Salmos 37 diz: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes por causa do mal. Temos também a ação maligna, embora os autores dos livros sobre aconselhamentos não enfatizem esse fator como causa da depressão, salientamos que, em certos casos, quando não há causas orgânicas ou emocionais evidentes, a morte de um ente querido, separação, etc., a depressão pode ser provocada por ação demoníaca. Ação demoníaca. Muito bem. Estas são algumas causas. Qual é a cura da depressão? Salmos 137 fala: não se indigne por causa dos malfeitores. A Bíblia diz também: confia no Senhor, faz o bem, deleita-te em Deus. Não só. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Há uma receita gigante na Bíblia para curar a depressão. Viva abundantemente, porque Deus assim quer. Os mansos herdarão a terra. Então, viva a abundância que está em Deus. Não só, os mansos terão abundância de paz. Os mansos, aqueles que vivem em Deus, os seus passos são confirmados pelo Senhor. Não só Deus sustenta o homem bom, então Deus também ampara o justo. E o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar pão. E esta é uma das mais belas promessas de Deus. O futuro de paz nós temos em Deus. O homem sincero e o que é reto, pois
para esses é prometido futuro de paz e não de tristeza, nem de amargura ou depressão. Então, vivamos a abundância de Deus. Agora, quem é um homem social? O que é homem social? O homem social é aquele que foi instituído a viver socialmente conforme sua orientação e a orientação de Deus e cumprir diligentemente o que está em Gênesis 1, 27 e 28, como o casamento. A propósito, o que é casamento? Nós vemos a Bíblia chamando, dizendo, venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Do ponto de vista divino, o casamento foi e é uma instituição divina. Isso se deu conforme está dito logo no início da Bíblia. Lá em Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis 2, 18 a 24. Do ponto de vista social, porém, o casamento é praticado em todas as sociedades, o indivíduo é responsável perante o seu grupo social. Em geral, a família constitui o agente de uma comunidade mais ampla e, através dela, tende a regular-se o comportamento do indivíduo. O matrimônio é uma das formas de comportamento que propende a ser muito cuidadosamente regulamentada em todas as sociedades, visto que envolve a ação, os laços íntimos, não só entre os indivíduos que se casam, mas também entre as suas famílias. No casamento, se estabelece o parentesco entre dois grupos e não apenas entre dois indivíduos. E temos as formas de casamento. O casamento torna o casal membro de uma família elementar diferente daquelas em que ela nasceu. Assim, em cada sociedade, um adulto moral pertence a duas famílias nucleares: a orientação onde nasceu e a procriação que constituiu. Ou seja, quando eu saio da casa dos meus pais, eu vou me relacionar com uma mulher para fazer uma família. Eu saio da família oriental para uma família de procriação, ou seja, aquela que eu constituo. De modo geral, o casamento estabelece os fundamentos legais da família, mas pode haver famílias sem casamento. Mas isso, no contexto social e divino, é ilegal. No contexto divino, a família tem que ser criada dentro do casamento. As sociedades, de modo geral, estabelecem certas regras para o casamento, permitindo ou restringindo outras, tais como a endomania, que é uma forma do casamento que atinge um pouco mais de 10% das culturas mundiais. O exemplo mais típico da endomania encontra-se na costa da Índia. Endomania, que vem do endo, que é dentro, e gamo, que é casamento. Ou seja, significa a regra do casamento que obriga o indivíduo a escolher seu cônjuge dentro do mesmo grupo local ou de parentesco, de status étnicos e por aí. É quando as relações são feitas dentro da, do contexto tribal, por exemplo. Os indianos casam-se entre indianos, os brasileiros entre brasileiros, moçambicanos entre moçambicanos. Este tipo de casamento chama-se endogamia. Temos também exomania, e essa forma de casamento é o inverso da endomania, ou seja, a exomania significa fora de gamo casamento, quer dizer, de forma geral, em regra social, exige o casamento de uma pessoa com outra fora do grupo de parentesco, como local, parentesco, status, gênero, por aí. A isomania é bastante aceita entre índios da América do Norte, que é cerca de 80%, e entre as populações mediterrâneas. São aquelas que você pode sair do contexto tribal, por exemplo, para se relacionar com a tribo, um moçambicano quando casa com brasileira, por exemplo. Mas também temos a pré-marital, que a maior porção dos que aceitam essa forma de união encontra-se na área do Pacífico, cerca de 75%, e uma parte da sociedade mediterrânea
e adjacentes em cerca de 41%. Das 863 sociedades constantes no Atlântico etnográfico, 67% das sociedades aceitam este tipo de comportamento, sendo, porém, restrito a meios religiosos. Temos a monogamia, que consiste no casamento de um homem ou uma mulher com apenas um cônjuge, como ocorre na sociedade ocidental. Consequentemente, essa foi e é a forma estabelecida do nosso Criador, Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é quando um homem casa com uma mulher, ou uma mulher é casada por um homem. É monogamia. Não há espaço para o homem casar com duas mulheres, nem o homem casar com outro homem, ou mulher ser casada com outra mulher, ou ter dois homens. E tem a poligamia, que a poligamia refere-se ao casamento do homem ou da mulher com dois cônjuges. Nesse caso, o homem com duas mulheres ou a mulher casada por dois homens. Chama-se poligamia. E essa prática é bastante aceita no Ocidente Médio, especialmente no Egito. Bem, o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural, embora o plano mais elevado para o homem seja espiritual, Deus começa a sua palavra pelo plano mais inferior, que é o natural. Isto é, começa a falar do homem que vive a vida natural, a vida deste mundo, e que não tem o Espírito Santo no seu viver. A descrição do homem natural, temos que ele é chamado natural porque ainda não experimentou a regeneração. Vive segundo a natureza pecaminosa e decaída desde a queda ocorrida no Éden. Ele está perdido a menos que aceite Jesus ou não há solução para ele. Esse homem não pode ser reformado nem melhorado. Ele tem de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Não importa quão bom, culto, educado, experiente, moralista e religioso seja, se não aceitar Jesus Cristo, estará irremediavelmente perdido e morto em seus pecados. Ou seja, o homem natural é o homem não regenerado. O mesmo termo traduzido em 1 Coríntios 2,14 é trazido como animal. O mesmo termo é traduzido por sensuais em Judas, versículo 9. O mesmo termo ainda é traduzido por animal em coisa. Também o mesmo termo natural também significa não trabalhado, ou seja, não transformado, não modificado, não processado, não cultivado. Exemplo, a madeira tal qual cortada o tronco, não trabalhado, bruto. Vamos dar outro exemplo. A pedra como se encontra na pedreira, não polida, nem esculpida. Assim o homem natural, se ele se acha morto em seus pecados, ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Ele precisa nascer de novo para tornar-se agradável aos olhos de Deus. O homem natural, ele, por exemplo, tem impedimentos. Ele não compreende as coisas de Deus. Sua mente carnal não alcança nem valoriza as coisas divinas porque não tem o Espírito Santo. Ele não entende as coisas de Deus. Ele não discerne as coisas de Deus porque elas são espirituais. Ele desconhece completamente as coisas sobrenaturais de Deus. Agora, quem seria o homem carnal? O homem carnal é nada mais, nada menos que, pelo contexto desta passagem e de outras congêneres, aquele homem que é crente e salvo. Ele aceitou a Jesus. Não obstante, sua vida cristã é mista, dividida e marcada por constantes subidas e descidas. Ele é um crente que começa pelo Espírito e termina pela carne. É chamado carnal porque a velha natureza adâmica, herdada da raça humana, nele prevalece e ainda não foi subjugado pelo Espírito. A natureza humana pecaminosa existe em todo crente, embora não possa ser mudada. Precisa ser mortificada e vencida pelo Espírito Santo. Por favor, compreenda isso.
A natureza humana pecaminosa existe em todo crente. Embora não possa ser mudada, ela precisa ser mortificada e vencida pelo poder. Você não vai mudar a tua natureza pecaminosa humana, não vai. Você precisa mortificá-la, você precisa vencer pelo Espírito Santo. Nem todo crente vive uma vida consagrada, nem se acha disposto a vencer plenamente a vida, a natureza adâmica. Na igreja de Corinto, muitos crentes eram carnais e sua velha natureza estava livre para agir, ao invés de levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Isso só há de ser obtido por nossa inteira submissão a Cristo como nosso Senhor e pela obra santificadora do Espírito Santo em nosso ser. E conforme está escrito em Romanos 6:11, não é o pecado que mora dentro do crente. Muito importante isso. Não é o pecado que mora dentro do crente. O crente é que deve morrer para o pecado e viver para Deus. Também conforme Gálatas 6:14. Não basta o mundo estar crucificado para o crente. O crente é que tem que estar crucificado para o mundo. Um dos grandes perigos da vida cristã consiste em se descer da cruz. Essa é a mensagem para quem já é discípulo de Cristo. Não desça da cruz. A nossa vida está em Cristo, está na cruz. Bem, o que é o homem carnal? Este homem carnal, em relação ao seu relacionamento com Deus, ele entristece o Espírito Santo, fazendo o que bem quer. O Espírito Santo não pode levá-lo à vida cristã abundante, poderosa e triunfante, porque o tal crente é imaturo e acha-se preso às coisas desta vida e do mundo. A condição deste homem diante de Deus, ele está dividido em parte vive para Deus e em parte vive para agradar a si mesmo. O brasileiro chama de crente Sebastião. Quais são os sinais deste crente carnal? É espiritualmente infantil ou imaturo, vive de leite, no sentido de rudimentos da doutrina, é sectário e dado a isso, é dominado pela inveja, é dado a contendas e considera isso uma virtude e um direito, não se aflige ante os problemas da igreja, como ocorria em Corinto. Ou seja, este aqui é aquele que não leva desaforo para casa, a todo custo. Bem, ele também, o carnal, com naturalidade e facilidade, move ação judicial contra a igreja e os irmãos da fé. O crente carnal vive uma vida mista, querendo agradar a si mesmo e aos outros, e ao mundo e ao Deus. O crente carnal deve refletir e tomar a decisão de mudar de vida e afastar-se de tudo o que desagrada a Deus. Não tem como viver servindo dois senhores. Por fim, o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? O homem espiritual é assim chamado por ser impulsionado, controlado e dirigido pelo Espírito Santo. O seu eu está vivo, mas se acha crucificado com Cristo. O plano e a vontade de Deus é que sejamos espirituais. Podemos ler isto em vários textos, como está ali, Romanos 12, 1 e 2. Ver mais também o homem espiritual em Gálatas 6, 1, 1 Pedro 2, 5, Hebreus 5, 14. Qual é o relacionamento do homem espiritual com Deus? O homem espiritual é exatamente o inverso do homem natural. Este tem um relacionamento tríplice. O homem espiritual, ele aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador e nasceu de novo espiritualmente. Ele submete-se inteiramente a Cristo como seu Senhor e em todas as áreas da sua vida, como também ele é cheio do Espírito Santo. Tem vigor e vida espiritual abundante, como ocorre entre o tronco e os ramos da videira. O homem espiritual tem uma condição espiritual. Ele é cheio, o homem espiritual é cheio do Espírito Santo, o que o possibilita viver para Deus. Sendo cheio do Espírito Santo, ele
esse crente dá fruto espiritual automaticamente e abundantemente para Deus, uma vez que esse fruto de que fala a Bíblia não vem do esforço humano, vem da natureza divina, do Espírito que age com toda a liberdade na vida do crente, como protesta 2 Pedro 1,4. E o homem espiritual tem a mente de Cristo e pelo Espírito Santo discerne bem a tudo. Ele discerne bem. Dito isto, queridos, nós terminamos a cadeira de antropologia. E com isso dizemos amém e amém. Essa é a vontade de Deus para todo crente. A Bíblia descreve a condição do homem espiritual como sendo nas regiões celestiais, com Cristo. Aleluia. Que Deus nos ajude a sermos homens espirituais. Aleluia. Amém. Bem, para a próxima aula, nós recomendamos a resolução dos exercícios e a resolução da avaliação final desta cadeira, que encontra-se na última parte da apostila, e o exercício será liberado pela coordenação deste curso. Mas também, para a próxima para a próxima aula, leia o material de amartiologia, que é a próxima cadeira que nós vamos aqui passar. Sempre que quiser, entre em contato conosco. No entanto, se você quiser fazer um curso profissional, um curso de teologia, por favor, entre em contato conosco. As inscrições estão abertas, são 500 meticais, menos de R$10. Também as mensalidades são cerca de R$200 ou nada mais que $60. 1.800 meticais no dinheiro moçambicano. Então, entre em contato rapidamente. A turma para o próximo ano já está sendo formada e você pode fazer parte dela a qualquer parte deste planeta. Que o Senhor ricamente te abençoe. Tem aí os meus contactos, por favor, não hesite em falar conosco. Muito obrigado, foi um privilégio servi-lo. Disponha, Deus lhe abençoe. Um beijo enorme no seu coração. Delmito João Francisco, África, Moçambique. Até já na outra cadeira, se assim Deus permitir que nos encontremos. Amém e amém. É uma bênção você fazer parte deste projeto. Amém.